Nick Reiner cresceu com um privilégio incrível em uma família da realeza de Hollywood. Ele cresceu em uma família que o amava incondicionalmente. Nick Reiner agora está preso, acusado de matar seus pais a facadas na mansão deles em Los Angeles. Novos detalhes estão surgindo sobre os dias antes dos assassinatos de Rob e Michelle Reiner. Vou falar sobre o novo relatório que revela o estado mental e possíveis problemas de saúde mental diagnosticados em Nick Reiner nas últimas semanas e como isso pode impactar sua defesa, mas também o que os promotores podem apontar para provar que isso não foi apenas um assassinato, foi um homicídio premeditado. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Nick Reiner responde por 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Os promotores de Los Angeles acreditam que o que ele supostamente fez com seus pais foi premeditado, que teria sido um ato planejado. Vou explicar por que os promotores pensam assim, enquanto reunimos o que sabemos sobre o que foi achado na casa de Rob e Michelle Reiner em Brentwood. Uma grande atualização que chegou esta semana. Segundo o TMZ, Nick Reiner afirma o veículo foi diagnosticado recentemente com esquizofrenia apenas nas semanas anteriores aos assassinatos de Rob e Michelle. O veículo agora menciona uma fonte que diz que os remédios de Nick o deixavam instável e perigoso. Ainda não foi comprovado oficialmente, mas é um grande relatório divulgado pelo TMZ. Rob Reiner, pai de Nick, era uma instituição em Hollywood e foi casado por anos com Michelle Reiner. Rob Reiner ficou famoso nos anos 1970. Ele era ator em All in the Family e seu pai, Carl, era comediante. Mas depois, Rob Reiner se tornou diretor. E ele tinha uma incrível versatilidade como diretor, dirigindo uma das comédias românticas mais famosas de todos os tempos, Harry e Sally feitos um para o outro. E depois o drama de tribunal Questão de Honra, que chegou a ser indicado ao Oscar. Ele também continuou atuando, aparecendo recentemente em séries de comédia como New Girl, e também este ano fez uma participação no sucesso O Urso. Não há dúvida de que Rob Reiner foi um tesouro americano quando se trata do mundo do show business. Dentro da mansão onde Rob Reiner e sua esposa Michelle viveram por décadas, a família enfrentou desafios comuns a muitas famílias, como lidar com um ente querido que lutou contra o vício e possíveis problemas de saúde mental. Nick Reiner é filho de Rob e Michelle e tem 32 anos. Ele disse à revista People em 2016 que enfrentava o vício desde os 15 anos, ainda adolescente. Apesar de ter crescido com muita riqueza, ele afirma que chegou a morar nas ruas no Maine, Nova Jersey e Texas. E mesmo nos momentos de sobriedade, parece que Nick Reiner lutava contra o desejo de voltar à sua antiga vida. Foi isso que ele contou a um podcast que foca em dependência química, chamado Dope, há 7 anos, em um episódio que ainda está disponível no YouTube. O que levou ao fim da sua sobriedade? Eu não sei. Só não queria ficar longe e queria voltar para casa. Mas você também queria voltar a fumar maconha e tudo mais? Eu não estou te julgando, Nick. Eu só estou dizendo, o programa, tem bilhões ou tem milhares. Sabe o que realmente era? Foi eu meio que sabia que queria recair, basicamente. Eu nem queria chamar isso de recaída. Eu só queria voltar para minha vida antiga, fumar maconha, tomar uns comprimidos, fazer o que eu quisesse. Eu sabia que se começasse a fazer isso no Maine, não conseguiria. Muitos vão dizer que o vício permanece com a pessoa e exige luta diária. Isso parece ter ocorrido, ao menos em parte, com Nick. Nas últimas semanas, as pessoas diziam estar preocupadas com ele e notavam grandes sinais de alerta em seu comportamento. Segundo o TMZ, recentemente ele foi diagnosticado com esquizofrenia, conforme divulgado pelo veículo. O TMZ publicou matéria sobre funcionários de um posto de gasolina próximo à casa dos Reiners, em Los Angeles, onde Nick costumava comprar cigarros. Nas semanas antes dos assassinatos dos Reiners, os funcionários notaram que Nick parecia exausto e ele estava agindo de forma distante, de um jeito que eles consideraram anormal.
em relação ao que ele normalmente era quando aparecia por lá. Você então pega esse relato, supostamente, e compara com as histórias de como Nick estava agindo na noite anterior ao dia em que seus pais foram encontrados mortos em casa, quando todos eles, Rob, Michelle e Nick, foram supostamente a uma festa de fim de ano na casa de Conan O'Brien, onde disseram que Nick estava andando pela festa, exigindo saber se os convidados eram famosos, supostamente deixando as pessoas muito desconfortáveis. Isso de acordo com o The Hollywood Reporter. Algumas pessoas na festa realmente acharam que Nick era alguém que tinha entrado da rua. Elas não sabiam quem ele era naquele momento. O The Hollywood Reporter informou que Rob Reiner pediu ao Conan se Nick poderia acompanhá-lo à festa. E você tem que se perguntar o quanto os Reiner estavam preocupados com a saúde mental do Nick, com os problemas de abuso de substâncias com os quais ele vinha lutando. O comportamento do Nick na festa foi tão perturbador que ele e o Rob tiveram uma grande discussão, segundo o TMZ, presenciada por muitos. Horas depois, a polícia diz que Nick matou Rob e Michelle com uma faca, supostamente esfaqueando-os várias vezes. Hoje estou aqui para anunciar que nosso escritório irá apresentar acusações contra Nick Reiner, que foi acusado de matar seus pais, o ator e diretor Rob Reiner e a fotógrafa e produtora Michelle Singer Reiner. Este é o momento em que o promotor público de Los Angeles anunciou as acusações contra Nick. Isso nos leva ao argumento dos promotores de que Nick cometeu assassinato em primeiro grau. Agora, não está claro quais evidências específicas os promotores têm que realmente ligam Nick aos assassinatos de seus pais. O promotor disse que acredita-se que uma faca seja a arma do crime, mas o promotor não confirmou se eles realmente possuem essa arma. Conversei com a advogada criminalista Natalie Whittingham Burrell sobre o que os promotores podem ter que provar quando se trata de homicídio em primeiro grau. E foi isso que ela me disse. Também sabemos que, segundo relatos, há mais de uma cena ligada aos assassinatos. Às 4 da manhã de domingo, ou seja, horas depois de a família sair dessa festa de fim de ano, na casa de Conan O'Brien, Nick fez check-in em um hotel em Santa Mônica, que fica a cerca de 6 quilômetros da casa dos pais dele. Na manhã seguinte, funcionários acharam o quarto coberto de sangue, segundo o TMZ. O site afirmou que Nick parecia alterado ao fazer o check-in com um cartão de crédito. Eles mencionam que ele não parecia mostrar nenhum sinal de ter estado em uma briga física quando chegou ao hotel. Os corpos dos pais de Nick foram achados por volta das 15h30 do domingo. Isso foi, supostamente, depois que uma massagista não conseguiu acesso à propriedade, segundo a mídia local. Foi relatado que Romy Reiner, irmã de Nick, soube do ocorrido, mas pensou que só o pai havia sido morto. A revista People relata que ela foi informada pelos socorristas que sua mãe também havia perdido a vida. Falei esta semana com o professor de ciências forenses aplicadas da Jacksonville State University, Joseph Scott Morgan, sobre o que as evidências da cena podem indicar aos investigadores sobre o ocorrido. E só para avisar, acredita-se que a realidade do que aconteceu seja incrivelmente horrível. Ouça isto. Chris, isso é algo muito próximo e pessoal. Sabe, não é como se você pudesse fazer isso à distância, ok? Você tem que estar no espaço dessa pessoa e precisa ter vontade de fazer isso. Isso exige uma quantidade enorme de energia. Tudo o que precisamos fazer é olhar para Idaho, por exemplo, e vários outros casos envolvendo armas brancas. Isso exige ataques contínuos, também exige eu não sei como descrever. Para mim também. Sempre que vejo isso, especialmente quando você fala de múltiplos, penso em alguém maníaco fazendo isso. Porque um dos termos que usamos em investigação de mortes para um ataque com faca, onde há múltiplos ferimentos, é na verdade excesso de violência. E não estou dizendo que é isso que aconteceu. Parece que sim, porque estamos recebendo relatos de que, você sabe, o grande destaque tem sido que, você sabe, as gargantas foram cortadas. Bem, eles não disseram isso, sabe, no comunicado. Isso é especulativo, porém certamente é plausível. Você pode ter cortes ou feridas incisivas e feridas de facada, que são dois tipos diferentes de lesões por instrumento cortante. Há também feridas perfurantes, mas isso não se aplica a este caso. Não uso arma cortante para comer, pense em esfaquear.
O esfaqueamento é mais profundo do que comprido em relação ao ferimento, e o corte ou incisão é mais comprido, mas mais superficial. Ok, então vamos seguir com essa ideia de que se as gargantas foram cortadas, e eu já vi isso várias vezes, você precisa ter uma vítima que esteja em uma posição de desvantagem, onde ela esteja encostada em uma superfície e você possa aplicar peso e pressão e arrastar a lâmina da faca pelo pescoço. Não estou dizendo que não seja possível, como em Hollywood, onde você tem algum tipo de filme de terror em que alguém sai do escuro e simplesmente corta a minha garganta. Acho que isso é possível. Na maioria das vezes, é preciso aplicar uma quantidade considerável de força, você precisa ter a pessoa pressionada ou ancorada contra alguma coisa e então pressionar para baixo. É isso que torna tudo isso ainda mais horrível. 6 horas após os corpos serem achados, Nick foi preso a cerca de 24 quilômetros da casa dos pais, perto do campus da USC. Existe um vídeo de vigilância, obtido primeiro pela NBCLA, que mostra Nick em um posto de gasolina comprando o que parece ser algum tipo de bebida esportiva. Ele sai do posto de gasolina, atravessa a rua e, nesse momento, os policiais se aproximam para prendê-lo. A luta de Nick contra o vício foi bastante pública, mas não se sabe se ele estava sob efeito de alguma substância na noite em que ele é acusado de matar os pais. Ele contratou um advogado de defesa famoso e que acreditamos ser muito caro, Alan Jackson. Ele é o advogado que defendeu Kevin Spacey e Karen Reed. Ela foi acusada de matar o namorado, o policial de Boston, John O'Keefe. Jackson conseguiu um veredicto de inocente no caso Reed. O tipo de defesa legal que vem com Alan Jackson não é barato. Ele uma vez disse à Vanity Fair que a conta pelos 2 julgamentos de Karen Reed foi de mais de 10 milhões de dólares. Agora, ele disse que não cobrou o preço cheio dela. Não está claro o que Nick Rainer realmente fazia como trabalho. Ele escreveu um filme com o pai dele, que o pai dele dirigiu, chamado Being Charlie, que saiu por volta de 2015, mas não parece que ele tenha feito muito depois disso, pelo menos no show business. Achamos esse vídeo no YouTube do Nick, postado há 9 anos, onde ele talvez tente criar um personagem para atuar. E eu nem me importo se alguém me chamar de molenga, porque eu sou um caracol e nunca vou fracassar. E quer saber, você vai ter que me tirar da cadeia. O vídeo, quando você assiste, é estranho, é bizarro e também mostra um pouco o jeito que Nick fala e age às vezes. Agora, obviamente, esse vídeo foi postado há mais ou menos uma década. E ainda assim, não sabemos muito sobre se Nick estava sob influência de alguma coisa no momento em que supostamente matou os pais. Agora, com o relatório da TMZ sobre esquizofrenia, primeiro, se isso for oficialmente verdade, mas então, ao mesmo tempo, isso supostamente teve algum tipo de influência no assassinato dos pais dele? Outra questão é, como Nick pagou alguém como Alan Jackson, um advogado muito caro e uma defesa que poderia durar mais de 1 ano? E uma defesa que poderia ser muito cara. Quando você pensa nos especialistas e na quantidade de detalhes que será necessária para defendê-lo, em um caso que será incrivelmente de alto perfil, a Califórnia agora possui o Estatuto do Assassino. Isso impede que condenados por homicídio recebam dinheiro do patrimônio da vítima. O New York Post relata que o patrimônio de Rainer pode valer 200 milhões de dólares. O New York Post informa que os irmãos de Nick podem ter deixado o patrimônio pagar a defesa para garantir um bom advogado ao irmão. Isso não está claro. Isso é apenas uma teoria apresentada pelo New York Post. Os irmãos de Nick não o citaram na declaração pública. Segundo a CBS News, a nota dizia, em parte, palavras não conseguem sequer começar a descrever a dor inimaginável que estamos sentindo a cada momento do dia. A perda horrível e devastadora dos nossos pais, Rob e Michelle Rainer, é algo que ninguém deveria passar. Eles eram mais que pais, eram nossos melhores amigos. Nick ainda não comentou as acusações. No tribunal, Alan Jackson, seu advogado, pediu mais tempo antes da acusação formal. Nick respondeu ao juiz com 3 palavras sobre abrir mão do direito a julgamento rápido. Senhor Rainer, o senhor tem um direito constitucional e estatutário de acusação rápida? Seu advogado pede o adiamento da acusação para 7 de janeiro de 2026. O senhor renuncia ao direito de acusação rápida para que possa, em 7 de janeiro de 2026... Sim, meritíssimo.
Então, você ouviu ele dizer ali, sim, meritíssimo, é isso. Ele então foi levado de volta para a cadeia do condado. O juiz proibiu fotos e vídeos de Nick no tribunal enquanto ele estava em área fechada, segundo a Cable News Network. Mas os desenhos do tribunal mostram ele vestindo o que parece ser um colete azul que os réus costumam usar para que não se machuquem. Isso foi o que o advogado de Nick, Alan Jackson, disse após a audiência. Bom dia, senhoras e senhores. Só tenho algumas palavras rápidas. Primeiramente, e mais importante, essa é uma tragédia devastadora que atingiu a família Rainer. Todos nós reconhecemos isso, né? Nossos corações estão com toda a família Rainer. Existem questões muito complexas e sérias associadas a este caso. Essas questões precisam ser tratadas, examinadas, observadas e analisadas de forma completa, mas com muito cuidado. Pedimos que nesse processo vocês permitam que o sistema siga adiante da maneira para a qual ele foi projetado. Sem pressa para julgar ou tirar conclusões, mas com cautela. E com dignidade e com o respeito que esse sistema e esse processo merecem e que a família merece. Estamos marcados para o dia 7 de janeiro para a acusação formal, próxima data no tribunal. E isso é tudo o que tenho a dizer agora. Pode haver mais em outro momento, mas hoje vamos nos ater à nossa posição processual, que é: isso foi um adiamento da acusação formal, nada aconteceu hoje de forma substancial. Voltaremos para a acusação formal no mesmo departamento no dia 7 de janeiro. Nos vemos então. Recebemos agora Natalie Whittingham Burrell, advogada de defesa criminal, para comentar sobre a defesa de Nick Rainer. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Já faz uma semana tentando assimilar tudo o que a polícia diz que aconteceu com Rob e Michelle Rainer. Do ponto de vista da defesa criminal, qual é, eu acho, o que está acontecendo agora com a defesa de Nick Rainer e o que Alan Jackson potencialmente poderia estar fazendo, tentando entender que rumo ele pode dar ao caso? Claro, então agora está muito no início do processo e o Sr. Jackson está em uma posição única, que é o que você chamaria, acho que no senso comum, de um advogado de defesa de alto nível. Então ele provavelmente tem um pouco mais de conexões e prestígio com policiais e promotores. Ele provavelmente tenta obter o máximo de informações sobre o que sabem e o que foi dito sobre o cliente dele. Eu sei que ele certamente gostaria de impedir qualquer interação entre o cliente dele e a mídia, entre o cliente dele e as autoridades. Ele quer entrar lá e garantir que, você sabe, nenhuma declaração chegue às autoridades. Que é ele quem está recebendo todas as informações. O controle da informação é extremamente importante no início de qualquer caso, então tenho certeza de que é nisso que ele está focando. E então, muito provavelmente, pelo que ouvimos na mídia, ele pode estar buscando uma avaliação do Sr. Rainer para questões de saúde mental, drogas e álcool, para ver se ele poderia estar sob influência no momento em que qualquer coisa aconteceu, se ele fez uma declaração voluntária ou involuntária à polícia, com base em seu estado mental. Então ele pode estar buscando seu próprio especialista em saúde mental e dependências. Sobre o passado de Nick Rainer, sabemos, e ele já declarou em entrevistas, que enfrentou o vício. Ele passou um tempo em situação de rua. E isso remonta à época em que era um adolescente quando já lutava contra o vício. Houveram várias histórias e anedotas na mídia, além de questionamentos sobre sua saúde mental. Como isso pode impactar sua defesa? Que história Alan Jackson contaria se isso realmente fosse a julgamento? Certo, então ele pode estar tentando usar uma defesa por capacidade mental reduzida. Antes de tudo, cabe à promotoria provar, além de qualquer dúvida razoável, que Nick Rainer é culpado, certo? Isso é o mais importante. Ouvimos o que a mídia diz, mas não sabemos as provas do caso. Mas suponha que tenham provas de que Nick Rainer fez isso, matou os pais dele. Então, o advogado dele iria analisar se é possível apresentar uma defesa de que ele não poderia ter formado a intenção, seja por causa de um problema de saúde mental ou porque estava sob a influência de alguma substância. E em diferentes estados, vários estados, eu não atuo, no estado da Califórnia, mas em vários estados onde essas coisas acontecem, existem maneiras de apresentar uma defesa por insanidade.
Em muitos estados, há formas de reduzir homicídio em primeiro grau para segundo grau ou culposo, diminuindo consideravelmente o tempo que sua cliente pode passar na prisão, se você conseguir mostrar que, no momento do crime, ela não conseguiu formar o mens rea necessário, ou seja, que ela não compreendia totalmente o que estava fazendo ou não tinha a intenção de matar. Mas ela estava sob o estresse de estar intoxicada, voluntariamente ou não, ou tinha algum tipo de problema de saúde mental. Então é por isso que eu realmente acho que é nisso que a advogada dele estaria focando agora. O que entra nessa decisão, e ainda há um longo caminho pela frente, se isso for a julgamento, pode acontecer só em 2027, considerando todos os passos atuais. Mas o que entra na decisão que Alan Jackson pode ter que tomar, de que esse caso talvez não seja sobre quem fez isso, mas por que aconteceu. E acho que o que entra nessa decisão, e normalmente, em que momento do processo, essa decisão de estratégia é tomada por um advogado de defesa. Sim, então isso depende de cada caso individual, certo? Então, em alguns casos, você recebe o caso, está em vídeo, ou você recebe o caso e tudo indica que o seu cliente fez isso. Isso não quer dizer que, como advogada de defesa, você apenas aceita o que a promotoria propõe. E também você tem que levar em consideração que, se o seu cliente é competente, o que eu não sei se ele é ou não, mas se o seu cliente é competente e pode tomar suas próprias decisões, ele quer aceitar um acordo, ele quer simplesmente se render e aceitar o que quer que a promotoria esteja oferecendo? Talvez não. Então é isso que te levaria a ir a julgamento. E então, como você disse, pode haver algumas circunstâncias atenuantes em torno disso que fariam com que um júri pensasse, sim, havia algum tipo de justificativa aqui, havia algum tipo de atenuação aqui. Uma força, como saúde mental, drogas ou álcool, influenciou a pessoa a cometer o crime, mas ela não tinha intenção de fazê-lo. Se você acredita que pode conseguir isso mesmo quando parece não haver esperança, talvez valha a pena ir a julgamento. Esse é um cálculo frequente, pois sou advogada de defesa em casos de homicídio. Em casos de homicídio é assim, olha, essa proposta de acordo é realmente terrível. Talvez seja melhor levarmos isso a julgamento e ver o que conseguimos do júri. E já vimos isso funcionar muito bem com Alan Jackson. Eu diria o mesmo sobre Karen Reed. Ofereceram para ela um acordo horrível considerando as provas que tinham. E ele insistiu, cavou, até chegar ao ponto em que o público em geral e provavelmente o júri começou a questionar, bem, o que realmente aconteceu aqui? O que parecia ser um caso tão simples e óbvio no começo, sabe? Ela estava dirigindo aquele carro, certo? Ela saiu do local, provavelmente o atropelou. Isso se tornou, talvez algo mais, algo sinistro esteja acontecendo. Então, sempre há uma vantagem em tentar ver até onde você pode ir quando está numa situação em que há um corpo, certo? Aceitar qualquer oferta do Estado nem sempre é vantajoso. Falando em Alan Jackson, estou especialmente atrás de Karen Reed. Tipo, eu fico meio fascinado com o jeito que ele é em um tribunal e a forma como ele conta uma história. Ele tem um carisma único, o que explica seu sucesso. E porque em Los Angeles, se você estiver encrencado, ele é uma das primeiras pessoas para quem você quer ligar. Mas como advogado de defesa criminal também, o que ele faz que o tornou tão bem-sucedido? Ele se prepara e isso é algo que eu acho que, de certa forma, fica em segundo plano na mente do público em relação à atuação dele no tribunal. A atuação dele no tribunal é excelente, né? Ele tem uma ótima apresentação no tribunal, mas ele não teria conseguido sem preparação, especialmente com Karen Reed. A quantidade de investigação que eles colocaram nisso é incomparável. Ele e a equipe de defesa. E eu imagino que ele traria esse mesmo tipo de preparação e investigação para este caso. Eu não acredito que Alan Jackson simplesmente aceitaria a versão dos acontecimentos da promotoria. Eu esperaria que ele fizesse sua própria investigação sobre o relacionamento dentro da família Reiner, quaisquer outros problemas que estivessem acontecendo na vida de Nick Reiner, eles fariam isso. É assim que eu vejo, tipo, eles investigariam quem ele era, o que estava acontecendo com ele. Eles poderiam, sabe, analisar desde o momento em que ele nasceu até o momento em que esse evento ocorreu, para ver quais eram as circunstâncias ao redor, para ver o quanto eles poderiam atenuar esse caso. É isso que leva a uma atuação tão confiante no tribunal. Então, embora eu também fique impressionada com a confiança dele no tribunal, o jeito como ele usa a palavra falada vem da preparação. E é isso que ele traz para a mesa.
Quando se trata disso, porque veja, parte única das horas antes do que aconteceu com Rob e Michelle Rayner, e quem for o responsável, veremos como o processo legal seguirá. É como se todos estivessem na festa de alto nível na casa do Conan O'Brien, segundo vários veículos de mídia. E são só os veículos de mídia falando sobre isso neste momento. Nós realmente não vimos muitas declarações. Mas como uma defesa poderia analisar essas horas que antecederam? Você tem essa festa. Ele interagiu com um monte de gente. Como isso entra na construção da defesa que você quer apresentar, se você é alguém que está tentando ajudar Nick Reiner nessa situação? Isso é complicado, né? Porque se a promotoria pode estar olhando para essa festa como o evento que incitou tudo. Esse é o motivo. E a promotoria está sempre procurando um motivo. Houve uma briga, esse foi o motivo. Foi isso que levou ele a planejar matar os pais. Já se você é a defesa, a forma como você conta essa história é que havia, desentendimentos dentro da família. Ele tem esse problema de saúde mental de longa data e não é algo que ele planejou. E esse evento desencadeador fez com que ele perdesse o controle. Isso não foi planejado nem premeditado. Não é homicídio em primeiro grau, certo? Então, existem diferentes maneiras pelas quais, dependendo dos fatos e do que as testemunhas dizem, isso pode levar a promotoria a tentar mostrar que houve algum tipo de premeditação aqui, ou algum tipo de motivo, algum tipo de animosidade em relação aos pais dele. Ou temos a defesa dizendo, olhem como ele estava instável, olhem como ele não conseguia se controlar, mesmo nessa festa de alto nível. Essa pessoa não estava em pleno domínio mental, nem tinha intenção de cometer assassinato. Em vez disso, ele é considerado inocente por insanidade, ou a pena é reduzida por causa de intoxicação ou algo assim. E novamente, pode ser, você sabe, pode levar muito tempo. Se esse julgamento fosse na próxima semana, seria um desafio, já que parece ser a principal notícia do país, apesar de outros acontecimentos. Mas para Nick Reiner, quero dizer, houve tanto foco agora na sua história de dependência porque ele foi muito aberto sobre isso. Ele escreveu um filme sobre isso. Se um jurado souber quem é Nick Reiner, pode pensar, esse é o viciado. E foi isso que ele fez, e ele foi violento. Como a defesa pode combater essas percepções se acabar tendo jurados que estão cientes da história por causa de toda a atenção que ela estava recebendo. Pelo que parece, Rob Reiner era muito querido por muitos pelo seu trabalho, embora eu não o conheça pessoalmente, mas também toda a demonstração de apoio depois que eles foram mortos. Sim, eu acho que o depoimento de testemunhas especialistas te ajuda mais nesses tipos de situações. Se os vícios, problemas ou questões de saúde mental dele forem considerados, isso será o ponto de partida para a defesa, especialmente. Então, o que o Sr. Jackson vai querer fazer e o que ele vai fazer é conseguir especialistas em saúde mental, conseguir especialistas em dependências, ou até mesmo um toxicologista. E ver quais são os efeitos de certas substâncias no organismo e como elas podem fazer as pessoas se comportarem. Mesmo que você possa ser moralmente contra o uso de certas substâncias e olhe para o resultado disso, pode levar a consequências horríveis. É isso que faz com a mente, e é isso que o uso prolongado faz com uma pessoa. E isso é o que realmente é o vício, e como você pode perceber que há menos intencionalidade por trás disso e mais uma compulsão. Talvez você esteja fisicamente viciada em uma substância que altera sua química cerebral, certo? Você tira isso do emocional e torna científico, trazendo uma especialista para testemunhar. Talvez ela não possa afirmar que ele matou os pais sob efeito da droga X, Y e Z. Ela pode afirmar que a droga causou esse efeito e sabemos que ela estava no organismo dele. Isso permite que Jackson argumente no encerramento que ele deve ser considerado inocente de homicídio em primeiro ou segundo grau. Como ele está acusado de homicídio em primeiro grau, e os promotores acreditam que foi premeditado, que foi, você sabe? Isso necessariamente significa que não foi um evento impulsivo, porque quando você pensa, por exemplo, em alguém planejando um assassinato, é como se fosse, aqui está, sabe, a lista de alvos que alguém tem, e essa pessoa vai executar. Quero dizer, quando é homicídio em primeiro grau, o que exatamente a promotoria
precisa provar em comparação com o homicídio em segundo grau. Certo. Existem vários tipos de homicídio em primeiro grau, incluindo o planejado com antecedência, como você mencionou. Alguém esperando de tocaia, alguém fazendo uma lista, sabe? Contratando um matador de aluguel, matando alguém desse jeito. Esse não é a maioria dos homicídios em primeiro grau. Um homicídio em primeiro grau também pode se formar durante o aspecto da premeditação, pode se formar durante o ato. Pelo que entendo, foi um caso de esfaqueamento. Esfaquear alguém várias vezes sem parar mostra que você percebe que pode matar a pessoa e ainda assim continua, o que pode caracterizar homicídio em primeiro grau. Você pode estar esfaqueando uma pessoa, meu Deus, eu não sei o que acabei de fazer, mas essa pessoa está morta. E então você vai e começa a esfaquear a segunda pessoa. Certamente pode-se argumentar que é um homicídio em primeiro grau em relação à segunda pessoa. O mesmo vale se você atira em alguém, atira uma vez. Ok, não é homicídio em primeiro grau, mas se você atira 20 vezes, quero dizer, no quinto tiro, você já sabe que o que está fazendo é matar essa pessoa. Então sim, pode se formar durante o ato, durante o próprio evento. Não necessariamente, muitos estados são assim. Não precisa ser algo planejado com muita antecedência. E então, quando se trata disso, e as únicas pessoas que provavelmente sabem como foi essa conversa são Alan Jackson e Nick Reiner. Mas como alguém que é advogado de defesa criminal, quando se trata de homicídios, quero dizer, como é a conversa inicial? Você tem esse cliente que está preso. Eu não sei qual era o estado mental de Nick Reiner e tudo mais, mas eu acho... Como é essa conversa? Quais são as perguntas que Alan Jackson provavelmente faz para Nick Reiner durante essa conversa inicial? Certo. Eu não conheço a abordagem específica dele, mas sei que para mim e muitos dos meus colegas, a abordagem inicial geralmente é conhecer o cliente, avaliar como ele está mentalmente naquele momento, especialmente tão próximo do próprio evento. Estamos a poucos dias do assassinato dos pais dele. Então, o que você realmente quer saber é, primeiro, quem é você? Segundo, você está me entendendo? E é isso, sabe? Você está apenas fazendo perguntas, tentando ver se eles se lembram das coisas que vocês conversaram antes, recuperando algumas dessas memórias, pegando um pouco da história de vida do cliente. Na primeira visita, nem eu, nem muitos colegas começamos com me conte o que realmente aconteceu. Sinceramente, isso não é o mais importante nesse momento. Agora, o que você quer fazer é colocar uma tampa em todas as informações que estão vazando. Você quer evitar que alguém obtenha informações do seu cliente que possam prejudicá-lo. Você busca extrair o máximo de informações da promotoria, tentando saber tudo o que eles possuem. Se o cliente diz espontaneamente, eu não fiz isso, ou ai meu Deus, eu era assim, naturalmente você abordará o tema, mas é essencial ter muito cuidado para não prejudicar a relação logo no início, mantendo a humanização e buscando conhecê-lo como pessoa, entendendo seu estado mental, físico e emocional para conduzir o caso. E então, os próprios fatos indicam que ele precisa de um profissional de saúde mental para avaliá-lo o quanto antes, e ele tem condições e recursos para isso. Então, ele deveria fazer isso imediatamente. E vamos ver o que acontece a seguir. É realmente um caso muito trágico vindo de Los Angeles. Ele voltará ao tribunal em 7 de janeiro. Natalie Whittingham Burrell, advogada de defesa criminal, obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco aqui no Law and Crime. Nós agradecemos. Obrigada. Encerramos o programa da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.